Meus irmãos queridos, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz honra-se mais uma vez em tê-los no espaço físico desta instituição de caráter ético-moral. Nós vamos passar em torno de 1 hora juntos e a nossa proposição é e sempre será nos propor questões que nos façam repensar procedimentos na nossa atual existência, para que, colocando-as em prática, possamos fazer escolhas mais favoráveis e, desta maneira, sem sombra de dúvida, nos ajustarmos com as leis divinas, envidando todos os esforços possíveis para que possamos estender a mão àquele que tem dificuldade maior do que a nossa, porque esse trabalho no bem, sem sombra de dúvida, fará com que, gradativamente, possamos desabrochar as nossas virtudes intrínsecas, os nossos dons divinos, e, ao mesmo tempo, vencendo uma sombra densa que todos nós temos em relação ao nosso passado evolutivo, que a conquistamos, por não termos procedido corretamente, por termos sido rebeldes, ignorantes, uma série de questões. Mas estas atividades a que estamos sendo propostos nos farão um enorme bem se realmente nos envolvermos com elas e as pô-las em prática na nossa vivência para que a gente possa avançar. Antes que passemos a palavra ao nosso expositor da noite, nós queremos dar ciência de que no dia 20, um dos domingos agora de julho, a partir das 9 horas, em 4 módulos, na parte da manhã 2, na parte da tarde mais 2, depois das 14 horas prossegue, o nosso André Antunes Moreiras vai coordenar um seminário aqui nesta sociedade sobre atendimento fraterno. De que trata o atendimento fraterno? É uma prática interessante daqueles que podem disponibilizar do seu tempo, através da sua experiência de vida e fundamentado na doutrina, escutar pessoas que se encontram muitas vezes em dificuldades muito maiores do que as nossas. A partir daí, atua-se então a misericórdia divina e as coisas podem se ajustar se nós desejarmos que assim seja. Então, dia 20, domingo, das 9 da manhã até as 12, depois das 14 às 17, o André vai coordenar um seminário aqui nessa sociedade. Estamos aceitando adesões àqueles que desejam dar um passo a mais na seara espírita, trabalhar com afinco na seara espírita. Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida faremos uma pequena leitura que guarda relação com a temática e apresentaremos o nosso expositor. Unamos-nos em pensamento, por favor. Mestre que ilumina nossas vidas, condutor do nosso processo de evolução ético-moral. Evocamos-te, Senhor, através dos vossos mensageiros iluminados, vossos coordenadores celestes, para que a partir de agora tenhamos a capacidade de ampliar nossos níveis conscienciais e nos concentrar na mensagem que, sem sombra de dúvida, se direciona tanto ao nosso intelecto quanto ao nosso coração. Que saibamos fazer jus dessas assertivas, envidando todos os esforços possíveis para assimilar o máximo da lição e a utilizar nas escolhas que vamos fazer daqui para frente. Abençoa a todos nós, Senhor, para que isso aconteça. Abençoa fundamentalmente o nosso expositor, para que a mensagem que ele nos traz, que irá compartilhar conosco, grave fundo nos nossos corações. Que assim seja, Senhor. Rodrigo Marcelo Veronese, um companheiro nosso aqui da sociedade, também expositor da nossa regional, professor doutor na sua vida profissional, é professor doutor da Unipar. De tempos em tempos, o Rodrigo dá sua colaboração, também compartilha lucidez e bom senso. Hoje o nosso Rodrigo vai trabalhar a temática de Jesus e seus ensinamentos sobre o perdão.
Esta obra aqui é de 1967, quando a benfeitora Joana de Ângeles escreveu Espírito e Vida, através do nosso querido médium Divaldo Franco. E uma das lições trata exatamente da linguagem do perdão. Diz a benfeitora o seguinte para nós: a pedra bruta perdoa as mãos que a ferem, transformando-se em peça de estatuária valiosa. A lama suporta o fogo e perdoa o oleiro, convertendo-se em vaso precioso. A fonte desrespeitada perdoa quem lhe revolve o lodo, oferecendo água cristalina depois. O grão de trigo esmagado perdoa o agricultor que o atira ao solo, multiplicando-se em muitos grãos que enriquece a mesa. A metáfora é muito interessante. O ferro deixa-se dobrar sobre altas temperaturas e perdoa os que o modelam, construindo segurança e conforto. A natureza tudo perdoa, transformando o mal aparente em bem real. A peça apodrecida sobre o solo é absorvida e renasce em nova forma, vitalizando plantas e animais como mensagem de perdão da terra. Tudo ama, tudo perdoa. Perdoa a mão que te ultraja, a boca maldizente que te calunia, o olhar invigilante que te magoa, o espírito que a enfermidade vergasta e que te persegue. Perdoar é impositivo para cada hora e todo instante. No laboratório somático, corpo físico, que serve de veículo temporário ao espírito, o amor de Deus vibra em perdão e harmonia como mensagem atuante e vigorosa, produzindo oportunidades e realizando tarefas. Aprende assim a converter o mal que te fazem em bem que possas fazer. E se for necessário voltares ao ofensor e dele novamente sofreres o ultraje, recorda que o Mestre preconizou o perdão indistinto e incondicional, tantas vezes quanto fossem as ofensas. Persevera no trabalho com que a vida te honra a reencarnação, perdoando sempre sem cessar, e despertarás um dia, depois de toda dor e toda sombra, além da matéria, libertado das ofensas e da morte, no abençoado reino do nosso Mestre, perdoado e feliz. É por esse caminho que o nosso Rodrigo, sem sombra de dúvida, vai seguir. Vamos escutá-lo, porque ele tem uma mensagem para nos passar. Uma boa noite, é uma alegria, mais uma vez, poder estar aqui com todos vocês, para a gente falar mais um pouquinho desses ensinamentos do nosso Mestre, esses ensinamentos do nosso guia. E às vezes a gente fica com um pouquinho de receio, porque quando a gente fala de ensinamentos de Jesus, nem sempre é muito fácil, porque todos nós que estamos nesse caminho ainda de aprender e eternos aprendizes, ainda temos muito caminho pela frente, e às vezes fica um pouquinho difícil falar de uma coisa que é tão perfeita, que é esse nosso Mestre Jesus. Mas a gente se propôs a falar de um tema que eu acho que diz respeito a todos nós, porque nós precisamos dele todos os dias. E por que não dizer todas as horas? E ele é fundamental para que possamos seguir na nossa jornada terrena, a fim de que possamos ter uma jornada um pouquinho menos pesada, uma jornada um pouquinho mais leve, como próprio Jesus nos ensinava. Para a gente começar a falar um pouquinho, a gente tem que entender que nós ainda estamos num caminho onde somos ainda muito primitivos. E quando nós falamos que ainda somos muito primitivos, quer dizer que ainda nos falta muita humanidade, nós ainda somos pouco humanizados, e isso quer dizer que ainda nós temos muito pouco amor no nosso coração. Quando a gente fala isso, isso quer dizer que muitas vezes nós acabamos nos afastando de Deus. E todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, nós acabamos tendo tristeza, tendo solidão, e os nossos problemas, de uma forma geral, eles começam a aumentar muito. Então, a gente costuma dizer que nós perdemos o endereço de nós mesmos. E tem um autor que chama Thomas Hardy, que ele diz que nós perdemos o endereço de Deus.
E por que nós chegamos a essa conclusão que nós perdemos esse endereço de Deus? Porque muitas vezes nós temos uma busca muito incessante, uma busca muito grande pelo material. O material é sempre o que guia as nossas vidas. E todas as vezes que nós nos voltamos muito para o material, nós se distanciamos muito de Deus. E aonde está Deus, então, que nós acabamos nos distanciando dele cada vez mais? Em 2004, esse autor, Jim Hammer, ele descobriu um gene no nosso DNA e que ele intitulou do gene de Deus. E que ele diz que todos nós, todas as pessoas, indistintamente, têm esse gene de Deus. E esse gene de Deus seria o gene da crença a algo maior, que nós poderíamos citar como qualquer nome, mas nós especificamente chamamos de Deus, de Pai, de Criador, de Altíssimo. Então, independente da religião, que isso muito quer dizer a forma como foi criado e outras coisas que nós passamos em nossa encarnação, mas todos nós temos a crença a Deus dentro de nós. E isso serve um pouquinho como uma introdução, porque para a gente começar a falar do perdão, a gente tem que entender um pouquinho qual é a utilidade dele. Então a gente começa a chegar à conclusão que nós, na nossa jornada, às vezes em um minuto mudamos muitas coisas no nosso cotidiano, com a nossa família, mas às vezes um comportamento nós demoramos uma vida inteira para conseguir mudar. E por que será que nós sempre demoramos tanto tempo para mudar os nossos comportamentos? Principalmente aqueles que nos fazem tão mal e fazem mal para as pessoas que estão no nosso convívio, que são as pessoas que estão mais próximas sempre de nós. Por que isso acontece? Por que o nosso espírito está ainda tão arraigado com certas tendências que levamos às vezes uma encarnação inteira e não conseguimos mudar muitas atitudes que nos fazem tão mal? Então, quando a gente começa a falar um pouquinho dessa doença da alma, a gente entende que o único remédio eficaz para essa doença, que não é uma doença física, é o perdão. Quando a gente fala isso, a gente está falando numa palavra, perdão, mas que tem uma amplitude muito grande. E que a gente, para conseguir entender o verdadeiro sentido dele, tem que dar uma volta muito grande. Porque o que envolve o perdão é muita coisa. E a gente vai entender que quando a gente conseguir entender o que é realmente o perdão, nós estaremos com um remédio para a cura das nossas mazelas, para a cura das nossas enfermidades da alma, que são as piores. Então eu trouxe um tema do livro Caminho, Verdade e Vida, que ele foi muito abordado até por Haroldo Dutra Dias, e que serve de introdução para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse perdão. Que ele fala assim: todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, constituem o ouro e a prata da nossa herança. Mas deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente para eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é necessário compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e no perdão sem obstáculo, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, o que a gente tem que analisar? Muitas vezes nós entendemos como tesouros aquilo que as nossas mãos podem tocar e que não deixam de ser também dádivas do Criador. Uma roupa, um carro ou qualquer outra coisa, a natureza, são tesouros, sim.
Mas existem alguns tesouros, que são os nossos verdadeiros tesouros, que as nossas mãos não podem tocar. Esses tesouros que as nossas mãos não podem tocar são os tesouros vindos de Deus. Muitas vezes a gente deixa que esses tesouros enferrujem. E nessas horas o amor vira ódio. A caridade deixa de existir. O que acontece com o nosso espírito para que esses verdadeiros tesouros que nos foram dados por Deus se enferrujassem, como diz Emmanuel nesse texto? O que aconteceu nesse transcurso da nossa vida que fez com que o amor virasse um ódio tão grande por uma, por duas, por três, por 4 pessoas e que nos faz tão mal? Porque se a gente analisar, os únicos tesouros que realmente nós temos são esses. Porque os tesouros materiais não são nossos. Quando nós encarnamos, nós ganhamos dos nossos pais um corpo, nós ganhamos um berço, mas todos esses tesouros materiais, eles não são verdadeiramente nossos. Porque quando desencarnamos, nós transferimos esse tesouro para alguém. Então isso não é nosso. Os verdadeiros tesouros que nós temos são os tesouros dados por Deus. E às vezes a gente deixa que esses tesouros se enferrujem, como Emmanuel nos diz. Então por que nós deixamos que isso aconteça? E ele termina o texto assim: para que o homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo. Ouro é a dádiva de Deus, o ensinamento de Deus, mas provado no fogo, porque nós temos que depurar esse ouro. Fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Somente essa riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho árduo, porque a gente sabe que não é um trabalho fácil, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo e de esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima, além das transformações impostas pelo sepulcro, e apenas levará a efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do divino serviço. Então ele termina esse texto com essa forma muito linda para tentar nos ensinar como nós devemos trabalhar esse ouro que foi o presente de Deus e que muitas vezes a gente não consegue fazer. Então, quando a gente fala da caridade, normalmente nós entendemos a caridade como aquela caridade que você dá para alguém algo que seja material, seja financeiro, seja uma roupa, mas sempre nós entendemos a caridade como a transferência de algo que é material e que é muito importante, porque muitas pessoas precisam do lado material. Quando uma pessoa sente frio, ela quer se agasalhar. Quando uma pessoa sente fome, ela precisa comer. Mas a caridade, como ensinava Jesus, ela é muito mais ampla. E ele nos diz o quê? Que a verdadeira caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições e perdão das ofensas. Então ele joga nesse aspecto da caridade um círculo muito mais amplo. E dentre esse círculo, o último, que é o perdão das ofensas. Então o que nós precisamos entender dessa caridade, como ensinava Jesus, e chegando nesse perdão das ofensas? Como que nosso espírito adoece? Como que o nosso espírito, que está bem, que está sadio, de uma hora para outra, ele se torna depressivo, ele começa a ter ódio, carência, rancor. Se nós começarmos a pensar, nós vamos entender que
sempre o nosso espírito adoece nos relacionamentos, porque ninguém vive sozinho. Todos nós precisamos de alguém, a começar pela encarnação. Então, sempre que nós começamos a pensar em doenças da alma, nós pensamos em relacionamento, porque nunca estamos sozinhos. Então, onde entra essa benevolência, essa indulgência e esse perdão das ofensas? Sempre nós temos que entender que, quando nós temos pessoas muito próximas a nós, são as pessoas que mais precisam da nossa benevolência, são as pessoas que mais precisam da nossa indulgência e são as pessoas que mais precisam do nosso perdão. Só que sempre são essas pessoas que têm menos a nossa benevolência, a nossa indulgência e o nosso perdão. E sempre nós damos o melhor de nós para os outros, para as pessoas mais distantes. Então, como nós podemos praticar um pouquinho esses 3 ensinamentos de Jesus? Vigiar. Porque se nós começarmos a vigiar, nós vamos entender o que a pessoa que está tão próxima de nós precisa. Isso é benevolência. Dar para as pessoas o melhor do que nós temos, mas não impedir que essas pessoas deem para nós, porque toda vez que nós damos e deixamos dar, nós enriquecemos e deixamos que a pessoa se enriqueça também. Esse é o aprimoramento dela. E reforçar. Nós temos que todo tempo reforçar o lado bom das pessoas, porque isso faz com que nós alimentemos os nossos relacionamentos. E muitas vezes a gente esquece disso com as pessoas que estão do nosso lado. Então Jesus não ensinou o perdão como uma medida religiosa ou algo parecido. Mas Jesus ensinou o perdão como uma medida para preservar os nossos relacionamentos. Porque nós somos totalmente dependentes das pessoas que estão ao nosso lado. E basta a gente pensar nisso, porque quando nascemos, somos totalmente dependentes da nossa mãe. Às vezes, no final da nossa encarnação, voltamos a ser totalmente dependentes. Ninguém vive sozinho. Quando a gente começa a viver sozinho, nós deixamos de experimentar o amor de Deus nos relacionamentos. Então, benevolência é uma coisa que ninguém resiste. Você pode dar muita coisa para uma pessoa e ela pode não querer demonstrar que aceitou, não demonstrar que ficou feliz com aquilo, mas ela vai estar feliz. Você pode ser muito indulgente com as pessoas e ninguém vai resistir a isso. E você tem que tentar ser todos os dias um pouquinho melhor nessa terceira, que é o perdão. É difícil? Às vezes é difícil, mas nós estamos num caminho para isso. Porque se nós começarmos a analisar as pessoas que estão mais próximas de nós de uma forma muito profunda, nós vamos achar defeitos muito grandes em todas as pessoas. E nós também temos defeitos insuportáveis. E às vezes a gente não para pensar que as pessoas que estão ao nosso lado só estão ao nosso lado e nos amam como nos amam porque perdoam as nossas ofensas. Muitas vezes a gente não pensa dessa forma, a gente sempre projeta. Mas não existe possibilidade de nós acharmos que nós não ofendemos e nós não precisamos do perdão muitas e muitas vezes. Então, como diz Haroldo, a gente não deve escavar muito fundo nas pessoas, porque a gente corre o risco de não aguentar. E também a gente não deve escavar muito fundo em nós, porque nós também corremos o risco de não aguentar. Temos que perdoar e temos que nos perdoar. E por quê? Porque a gente tem que chegar a uma conclusão
que em todos os nossos relacionamentos, magoar-se simultaneamente é normal. Acontece com todos nós. Por isso Jesus nos ensinou o perdão. Então a gente precisa sofrer? Não, a gente não precisa sofrer. Nós sofremos porque nós ainda não aprendemos o perdão. Muitas vezes quando a gente fala sobre o perdão, a gente acha que já aprendeu essa virtude. Mas às vezes a gente olha coisas do nosso cotidiano que a gente entende que ainda estamos muito longe de termos aprendido essa virtude. E Deus foi tão bom conosco, que Ele nos deu a dádiva do esquecimento. Porque quando encarnamos, nós viemos com o esquecimento de tudo que se passou em outras encarnações. Por que será que Deus fez isso conosco? Não seria muito mais fácil se nós soubéssemos tudo o que se passou e já chegássemos aqui com algo preparado, como uma receita de bolo? Mas será que nós suportaríamos a dor de ver os nossos defeitos projetados em outros, aqueles defeitos que nós menos suportamos, que nós tínhamos em outras encarnações? Será que nós teríamos envergadura moral para suportar tudo isso? Então Deus foi tão bom conosco que Ele ainda nos deu a dádiva do esquecimento. E Haroldo fala uma coisa que eu achei muito interessante. A gente carrega tanta mágoa dentro do nosso espírito que muitas vezes nós temos mágoa por intuição. Porque nós conhecemos a pessoa pela primeira vez e nós já não gostamos dela. Então, essa dádiva do esquecimento talvez sirva para isso, porque nós não suportaríamos conviver se nós soubéssemos tudo que nós mesmos fizemos em outras encarnações. E até nisso Deus foi muito bom. Portanto, qual que é a função de perdoar? Qual é a função disso? Manter a nossa integridade. Essa é a função. E quando a gente começa a falar do perdão, a gente sempre começa a imaginar quem são as pessoas que precisam do meu perdão. Quem são as pessoas que precisam do meu perdão? E aí às vezes vem na nossa cabeça a esposa, da mulher vem o marido, vem um filho, uma filha, vem um pai, uma mãe, um amigo, o chefe. Mas muito poucas vezes nós pensamos, quem precisa nos perdoar? Porque nós também precisamos, e às vezes muito mais, do perdão. Só que nós pensamos pouco nisso. Nós sempre nos colocamos em uma posição de perdoar e nunca de ser perdoados. Eu falo por mim. Então, a gente precisa sempre pensar o que nós precisamos melhorar em relação ao perdão. Porque eu sei muito pouca coisa ainda do perdão. Principalmente quando a gente observa como Jesus tratava as pessoas que conviviam com Ele em relação ao perdão. Então, Emmanuel nos diz assim, sabendo que encontraremos na estrada a projeção de nós mesmos, conservemos o perdão como defensor de nossa liberdade, ajudando agora para que não sejamos desajudados depois. Porque muitas vezes aqueles defeitos que nós menos conseguimos perdoar são os nossos defeitos projetados no outro. Esses são os que nós temos mais dificuldade. E isso nos incomoda muito. E aí nós temos uma grande dificuldade de, primeiro, aceitar que é isso que acontece. E segundo, depois de aceitar, perdoar. Então Jesus já nos diz, não perdoe uma vez, não perdoe 7 vezes, perdoe 70 vezes 7.
Jesus fazia isso? Talvez ele nem precisasse passar pelo estágio do perdão, porque ele não se sentia ofendido. Por que Jesus não se sentia ofendido? Porque ele amava. E se nós não aprendermos a amar, sempre nós vamos ter que passar pelo estágio do perdão. O que é amar? É entender que cada criatura está no seu degrau evolutivo. Alguns caminham mais rápido, alguns caminham mais lento, mas todos caminham de acordo com o seu ensinamento e como podem caminhar. Ninguém pula degraus. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado são as pessoas que precisam da nossa ajuda para conseguir caminhar. Talvez lento, mas que consigam caminhar. Então a gente tem que entender o quê? Que o teu opositor não desejou ferir-te. E se realmente ele fez, ainda assim perdoa. Ele deve estar enfermo, credor, portanto, da misericórdia e do perdão. Muitas vezes as pessoas que nos ferem são pessoas que não sabem o que estão fazendo. São pessoas que às vezes estão doentes. E essas pessoas precisam do nosso perdão. Conquanto justifique manter a animosidade contra a tua pessoa, evitando a reaproximação, alimenta miasmas que lhe fazem mal e se abebeira da alienação com indispensável presunção. A partir do momento que nós começamos a guardar uma mágoa muito grande de muitas pessoas, essa mágoa começa a impregnar as nossas células. Essa mágoa começa a impregnar o nosso corpo físico. E muitas vezes a gente vê a resposta disso como enfermidades físicas. E muitas vezes o quê? Nós choramos. Porque daí a voz enérgica de Deus, ela vem através do quê? De algo que nos faz sofrer. Para que nós entendamos o verdadeiro sentido do amor, que muitas vezes nós demoramos para entendê-lo. Então, temos que entender que todo agressor sofre em si mesmo. É um espírito envenenado, espargindo o tóxico que o vitima. Não desças até ele, senão para ajudá-lo. Porque se nós não temos a capacidade de edificar, não devemos ajudar a rebaixar. Não estamos construindo nada dessa forma. A mão que, afagando a tua, crava nela espinhos e urze que carrega, está ferida, ou se ferirá simultaneamente. Não lhe retribuas a atitude, usando estiletes de violência, para que não aprofundes as lacerações. A gente às vezes não entende que as pessoas que nos agridem são pessoas que estão extremamente sofredoras e precisam de uma ajuda, e não que esse sofrimento seja aumentado. Eu trouxe a história muito pequena desse médico psiquiatra, porque isso talvez nos sirva de uma pequena lição. Viktor Frankl, ele foi preso num campo de concentração, e ele relata que nesse campo de concentração existia uma fila muito grande quando eles chegavam. E os soldados, quando batiam no ombro, era para ir para a câmara de gás. E que batiam no outro ombro era para ir para os presídios, para as celas que eles ficavam presos. E junto com ele, toda a família dele foi presa. E ele relata que nesses campos de concentrações sobreviviam não os mais fortes, mas sobreviviam os que conseguiam se adaptar melhor à condição que eles viviam. E ele diz que ele só conseguiu sobreviver porque ele sempre fazia uma pergunta diferente de todos os outros que estavam lá. Porque todos os outros que estavam lá e que não conseguiram sobreviver perguntavam: o que eu quero da vida? O que eu quero quando eu sair daqui? E ele falou que ele nunca fez essa pergunta. Ele sempre fez a pergunta: o que a vida quer de mim?
O que a vida quer de mim me colocando nesse lugar, sofrendo tanto, dormindo em uma cama com 10, 13, 15 pessoas? O que a vida espera de mim estando aqui? E ele fala isso porque quando ele saiu de lá, toda a família dele já estava morta. E ele fala que ele continuou se fazendo essa pergunta: o que a vida quer de mim? E muitas vezes a gente sempre fala: o que eu quero da vida para amanhã, para daqui 10 dias, 15, para daqui 1 ano, para daqui 10 anos. Mas muito poucas vezes a gente faz a pergunta: o que a vida quer de mim? O que a vida quer me colocando nesse lar? Com esse marido, com essa esposa, com esses filhos, com essas dificuldades extremas. O que a vida espera de mim? O que eu posso fazer para retribuir para a vida o que ela espera de mim? Porque se a gente fizesse essa pergunta todos os dias, primeiro, a gente ia entender o porquê estamos lá. E segundo, a gente ia parar de sofrer com pequenas dificuldades que temos no nosso dia a dia. Então que a gente possa todos os dias fazer essa pergunta: o que a vida quer de mim? Todos os minutos fazer: o que a vida quer de mim hoje? O que eu vou fazer para retribuir a ela o que ela me pediu? Talvez seja um pouquinho mais fácil. E daí a gente entende que o que é o Consolador que hoje nos conforta e esclarece, conduzindo uma pleiade de embaixadores do céu. Nós temos anjos na nossa vigia todas as horas, em missão de misericórdia e amor, senão o perdão de Deus, com os nossos erros, por intercessão de Jesus. Nós somos perdoados por Deus todos os minutos, porque Deus não exige que nós sejamos anjos. Na sua perfeição absoluta, Ele não exige de nós a perfeição. Será que nós, na nossa grande imperfeição, poderemos ser tão exigentes como o nosso irmão, principalmente esse irmão que está ao nosso lado? É uma pergunta que nós podemos nos fazer. E daí, quando eu comecei a montar essa palestra, eu peguei alguns tópicos que eu cheguei à conclusão que falta muito ainda para eu aprender sobre o perdão. Quando eu vi uma passagem de Gandhi que ele caminhava pela Índia e um soldado muito brutal pegou um bastão e acertou Gandhi, ele caiu no chão e sem nenhuma reação ele se levantou. E o soldado, vendo que Gandhi não tinha nenhuma reação, novamente deu mais uma estacada nele e ele novamente caiu no chão, se ferindo, e novamente ele se levantou sem nenhuma reação, nem de olhar. E o soldado, vendo aquela situação e vendo a covardia daquela situação, ele tentava projetar a covardia dele em Gandhi. E ele falou: quem que te ensinou a ser tão covarde assim? E Gandhi apontou para o peito do soldado e falou: esse homem que está crucificado no teu peito. Que ele trazia o crucifixo de Jesus. E ele falou: foi esse homem que me ensinou a ser assim. Daí o soldado, se vendo naquela coisa agressiva, tão sem sentido, pediu perdão para Gandhi. Será que nós teríamos capacidade de ter essa reação como ele? Será que nós já aprendemos o perdão dessa forma? Quando Joana de Cusa foi aprisionada e estava sendo queimada viva com o seu filho, um soldado também fez a mesma pergunta para ela: foi só isso que o teu mestre te ensinou a fazer, a morrer? E quem é pai, quem é mãe sabe que o sofrimento do filho dói muito. E ela estava vendo o sofrimento do filho. E a única coisa que ela soube dizer foi: não, além disso, ele me ensinou a te amar. Amar aquele que estava fazendo tanto mal a ela e ao filho dela. Será que nós já aprendemos o perdão dessa forma? Ou ainda falta um pouquinho
para a gente chegar lá. Então Joana de Ângeles nos diz que sempre nós nunca podemos deixar que as pessoas que saiam do nosso lado saiam sem algo de bom. E se nós não temos nada de bom para dar para a pessoa que está ao nosso lado, que seja um abraço ou que seja um sorriso, porque isso já é uma coisa muito grandiosa. E Emmanuel vem nos dizendo que não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios, que em outras circunstâncias poderiam ser os nossos. E ele continua dizendo: a melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar talvez mais desastradamente que os outros. Entender que somos tão ou mais limitados do que os nossos irmãos que estão ao nosso lado. É a primeira medida para aprendermos o perdão e aprendermos a viver o amor. Quando Jesus começou a sua caminhada e junto com os discípulos, ele queria fazer uma revolução, mas muitos deles ainda não entendiam que aquela revolução era uma revolução sim, mas de coração para coração. E Judas, nesse momento, passa arrecadando fundos financeiros. E depois que ele conseguiu arrecadar uma bolsa de fundos, ele chega para Jesus e diz: mestre, são poucas moedas, mas foi o que eu consegui arrecadar. E Jesus pega aquele saco e diz: são poucas moedas, mas cuidado para que não sucumbas ao peso dessa bolsa. Por que ele diz isso para Judas? Porque foram por poucas moedas que ele traiu Jesus. E Humberto de Campos diz que no momento da crucificação de Jesus, quando Jesus estava prestes a voltar para a governadoria do planeta e deixar a nossa, pelo menos em corpo, deixar a terra, uma pleiade, milhares de anjos se reuniam junto a ele. E lá tinham anjos que balsamizavam Jesus para diminuir a dor física de Jesus. Lá tinham anjos que acalentavam Maria pelo sofrimento que ela tinha de ver o seu filho daquele jeito. Lá tinham anjos que estavam acalentando os apóstolos que sofriam tanto. E também tinham anjos que estavam vendo qual eram as pessoas que estavam fazendo aquelas atrocidades com Jesus para o resgate futuro. E ele fala que vem um anjo muito rápido, solitário ao encontro de Jesus. E Humberto de Campos diz que esse era o anjo da caridade. E ele chega muito perto de Jesus e Jesus fala algumas palavras para esse anjo. E as palavras que ele fala para esse anjo são as seguintes: Judas acabara de suicidar-se, vá atendê-lo. Depois que Jesus faz isso, com a pessoa que o traiu, ele olha para o céu e fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós temos a capacidade de amar como ele já? Que todos os dias, então, da nossa encarnação, que a gente tem que subir degraus, que a gente vá aos poucos. Se todos os dias nós fizermos uma pequena modificação, com certeza as pessoas que estão ao nosso lado vão receber muito mais esse amor que nós temos imenso, porque é o amor de Deus que está em nós. Que todos os dias nós possamos trabalhar esse perdão verdadeiro, que é o perdão que não carrega mágoa, que é o perdão do entendimento da pessoa que está ao nosso lado, do entendimento da limitação que ela tem, passe por nós, para que nós conseguimos experimentar o amor. Porque só dessa forma nós vamos experimentar o verdadeiro amor de Deus. Que a paz de Jesus, que a paz dos nossos
benfeitores espirituais estejam conosco durante toda essa semana e que nos abençoem nesse retorno para casa.